Bom dia, tentando entrar pela terceira vez aqui, convidando a Aline. Eu reiniciei meu telefone, pode ser que agora a gente consiga, pode ser, pode ser que agora a gente consiga, vamos ver. Eu reiniciei meu telefone, se fosse algum problema aqui, já estaria resolvido. Vamos ver, estou convidando a Aline para entrar. O convite já está feito, a Aline está com a gente. Hoje é live 17, magos negros estão entre nós. Sônia, convidei. Vamos aguardar uma coisa. Tem. Por que eu não consigo convidar novamente? Está dizendo que você não pode participar, Aline. Está dizendo assim, Aline não pode participar. Eu que... Assim. Entrou. Ai, vai virar a câmera agora. Graças a Deus. Ai, Meu Deus, só você manda isso. é a solicitação que não entra. Eu não entendo isso. Olha, eu sabe o que eu fiz? Eu desliguei, eu tentei 3 vezes. Reiniciei meu celular. Poderia ser o celular, né? Então, sem mais delongas, para do horário, meia hora de atraso. Pois é. Vamos, Nós já sabemos o porquê, né? É por isso veio que assim. poucos entram no assunto. Então, veio assim, o problema é o assunto. Também. Totalmente contra eles, porque eles estão aí, eles são donos, praticamente, eles comandam a rede, né? Então, aí eu fiquei pedindo aos nossos amigos, amados, amigos dimensionais, para interferir. Só com a Verdade. ajuda deles mesmo, porque só com os comandos que eles dão aqui não resolve, não. Tem que ter eles no meio. Aline, começa, porque nós vamos, inclusive, atrasar um pouquinho a sua terapia, né? Pois Começa é. já falando quem é você. Eu sei que você já tocou nesse assunto dos magos negros, porque você teve uma experiência em Atlantis, né? Então você já dá uma palhinha e já entra no assunto. Aline Rosa, com a graça de Deus, disse também. Então tá. A princípio, assim, ó. Vocês já viram como é difícil, né? Lidar com esse assunto, né? Por isso poucos Meia falam, hora, tá? Se a meia gente hora for de atraso. entrar Se a gente for entrar neste assunto mesmo, desde o começo de Atlântida, a live nem ia dar agora, teria que fazer um Não vídeo, entra. tá? Para começar desde Enki, de Enlil, de toda a história que começou, né? A mistura de Uhum. raças para fazer a genética da gente, né? O que eu posso dizer assim, ó, de começo, eu tenho essa experiência em termos de projeção astral, em termos de lembranças também, né? E eu posso dizer assim, ó, o que interessa pra gente não é a curiosidade, e sim a mensagem. É isso que eles não querem que a gente passe, tá? E é isso que os atlantes que estão se reunindo no momento, que estão trazendo essa mensagem, querem fazer as pessoas acordarem, tá? Uhum. Esses magos negros, a princípio a Atlântida sempre teve, começou, né, com a sua densificação, né? E houve ao longo da história, porque a Atlântida teve, digamos que, 3 fases, né, para realmente terminar ruindo depois, né? Em uma dessas fases já começava a densificação. E aí houve uma mistura de raças, porque começou a surgir aqui na Terra pessoas reencarnando de outros planetas, né, que eram mais densificados ainda, né? Tudo isso preocupava a, como é que eu vou te dizer, a toda a congregação de Alcione, né? Que era quem gerenciava todos esses planetas, né? E também a Terra como um celeiro genético, digamos assim, né? Então, Alcione seria os pleiadianos?
Ou Também nós temos arcturiano, pleiadiano, a aquariano. princípio, Atlântida tinha a maioria sirianos, né? Os arianos de Sírios, digamos assim, como a gente chamava, e os pleiadianos, tá? Mas é uma mistura inteira de várias raças, né? Mas Atlantes e Lemúria, a princípio, eram mais essas duas raças, né? E a princípio veio outras raças de planetas diferentes, tipo Capela, né? Mas Hum, eram seres muito densificados, tá? E alguns nem reencarnavam, tá? Eram realmente e tiveram contato com os porque havia muitas guerras internas, né? De sacerdotes aqui na Atlântida. Então, os sacerdotes que concordavam que nós ainda dependíamos da natureza, que tinha que agir em comunhão, e outros que aprenderam a aproveitar a energia dos seus pupilos, digamos assim, né? E trabalhar com a elite de Atlântida que naquele tempo estava surgindo e se uniram, né? Só que aí eles começaram a lidar com esses seres que eram, digamos, mais densificados ainda. E aí se formou os magos negros, né? Muita gente. E aí houve guerras internas, houve toda a nossa separação, o que terminou fazendo ruir tudo, né? A guerra moral que a gente chama, né? Esses magos negros, eles a princípio, para ser mais rápido assim, a princípio, quando houve a ruína de Atlântida, eles, tanto quanto os magos, digamos, da parte branca, né? A gente tentou reunir o máximo, nós sabíamos que haveria ruína, né? Tentamos reunir o máximo de conhecimento e passar adiante, né? E os do mal também, né? Os magos negros também fizeram. E eles têm tanta tecnologia quanto a gente, por isso se torna tão difícil a quebra da Matrix e tudo mais, né? Então, o que a gente vê como Atlantes que está tentando acordar os outros, tá? A gente tem que entender que ainda nos dias de hoje eles permanecem tentando comandar, tá? Dentro de uma facção A e uma facção B, tá? Tudo isso vem desde lá. Então a gente tem que entender que tudo que quer te comandar, o que tira o teu poder, o que quer mostrar que tu tem que ser subjugado, não é da parte boa, tá? Pode ser interferência, sim, da parte dos magos negros, isso tá? quer dizer Isso, que, tanto que a gente chama de facção A como facção B, quer dizer, eles estão enfrentados. Por isso que não adianta a gente se ligar na polaridade. Porque dos dois lados, por exemplo, aqui no Brasil, que eles chamam facção A e facção B. Mas dos dois lados, os magos negros estão interferindo, é isso? isso. E na verdade, a facção, a gente diz A e B, tá? É o mesmo propósito, é o mesmo, só que a B ainda é pior que a A. Porque a B, ela tem um comando, porque eles se travestem de luz. Então, eles aprenderam isso. Os outros, digamos assim, sou trevas, me segue quem quer, né? E são muitos, como é que são muito densos, né? Agora, os da facção B, houve uma mistura induzindo aos que realmente têm uma tendência vibratória com aquilo, né? Então, eles se travestem do bem, se travestem da luz, tá? Qual é a missão deles? A missão deles é: vamos ocupar a mente das pessoas para que elas não acordem. Vamos fazer com que as coisas ocultas, né, que estão guardadas, sejam ridicularizadas. Tá? Por isso ridicularizaram bruxas, por isso botaram estereótipos de que tu é uma pessoa limpa se tu for de igreja, se tu for uma pessoa muitas vezes, gente, o mal muitas vezes está do lado da gente travestido de luz, né? Então, Não. se as pessoas te dizem assim, ó, se tu não fizer tal coisa, tu vai se prejudicar, isso é o mal também. Independente da religião. O que as pessoas não entendem é que o ser humano, nós somos semideuses, nós somos deuses, né? Então,
isso tem que ser passado, que a gente tem o nosso poder. Não é assim, ó, isso não é só em igreja, gente. Isso é em todas as religiões. A bruxaria mesmo. Se eu não acender aquela canela, não soprar aquilo ali, minha vida vai ser prejudicada. Entendeu? Eu tenho que E também entender. tem aquilo, né? Se eu não pular 7 ondinhas, não sei o quê. Isso são o quê? Isso é o quê? É o poder da minha própria mente que foi mascarado para que eu não entenda o meu poder, para que eu atribua a alguém. Entendeu? Eu tenho que entender que aquela canela que eu soprar, sim, vai me ajudar, mas vai me ajudar mentalmente para que eu me firme, para que eu firme a minha energia. Eu não tenho que render continência a uma coisa. Eu não preciso ir para um centro espírita, porque senão eu vou ficar muito pesada. Eu tenho que ir se eu não tiver um outro meio de descarregar. Se eu souber fazer uma meditação, me encontrar com Deus que está dentro de mim, porque a igreja está dentro de mim, o templo está dentro de mim, se eu me encontrar comigo, com Deus, eu não preciso ir em algum lugar descarregar. É só uma questão de aprendizado. Tudo que te escraviza vem da facção. Tudo o que te mostra que tu precisa, tu necessita fazer, senão aquela rotina, se tu não fizer aquela rotina, tu vai dar para trás a tua vida, tu não vai seguir adiante. Isso é condicionamento. E o que os nossos amigos galácticos dizem? Tu tem que deixar crenças. Deixando crenças, tu começa a acreditar em ti. Começa a entender que tudo tá dentro do que tu procura dentro de ti. Tu descobrindo, tu descobre todo mundo em volta, né? Tu não precisa ir em algum lugar, tu não precisa fazer mandingas, tu não precisa seguir rezos. A gente segue rezos, mas não é rezos. Tu tem que falar com o teu eu interior, com Deus dentro de ti. É orar, como a gente diz, né? É conversar, é falar, é profetizar com as tuas palavras. Tu não precisa usar a palavra dos outros. Tu não precisa... Eu particularmente, é claro que a gente falando isso parece estranho para as pessoas, mas até assim, ó, cursos, tá? Eu tô fazendo um curso, a pessoa vai te iniciar, ela vai te ajudar a procurar um caminho. Mas aquele caminho já está dentro de ti. Existem várias maneiras de tu chegar até aquilo, né? Assim, por isso que a gente em Atlântida, nós tínhamos essa iniciação, nós iniciávamos pessoas, tá? Porque com o tempo, com a densificação das pessoas, os mestres foram reduzindo. O que antes era normal para todos, né? Porque éramos feitos de raça de semideuses, digamos assim, por isso éramos gigantes, né? E à medida que foi densificando, a estatura foi diminuindo, nós fomos ficando... nós tínhamos em torno de 2,5 metros, 3 metros, tá? À medida que foi densificando, nós fomos ficando, como é dizer, mais perto da estatura que nós temos agora, tá? Por isso a Bíblia relata tantos gigantes, porque existia, entendeu? Nós éramos parte de semideuses. Só que à medida que foi densificando, que outras raças foram vindo e foi se misturando, foi densificando o físico também. E aí nós fomos diminuindo o número de mestres. As pessoas foram deixando a ancestralidade, não foram mais se importando tanto com a espiritualidade, né? E isso foram ciclos que foram ocorrendo, até o ponto que os mestres eram poucos. E aí a gente ia iniciando pessoas que ainda estavam tentando, olha, eu acho que eu tenho um chamado ancestral. Fomos iniciando. Essa iniciação toda é para buscar o quê? Buscar o interno. E é isso que nós estamos lutando para tentar fazer as pessoas entenderem de novo. Que buscando o teu interno, tu não precisa desse barulho externo. Tu não tem que procurar fora o que tu tem dentro. E isso, como é dizer... Tá muito difícil de fazer as pessoas entenderem, porque as pessoas estão com muitos problemas agora com os vulcões todos, os nossos vulcões alterados, né? Tudo surgindo ao mesmo tempo, problemas, pessoas que estão com doenças, tá tudo vindo para fora. Para quê? Para que a gente acorde, né? Principalmente agora agosto.
né? É um momento de transição. Então, é para a gente acordar. E as pessoas se desesperam, tentando procurar fora. Ah, eu vou procurar tal religião porque tem curas milagrosas, né? Eu vou fazer tal mandinga porque eu sei que lá que eu vou conseguir, vou ter a prosperidade. Se eu não tiver o meu pensamento próspero, se eu não tiver o meu inconsciente aberto e entender quem eu sou, eu não modifico nada fora, não interessa a mandinga que tu fizer. A não ser que tu trabalhe os magos negros de alguma maneira, porque tem muitos fingindo servir a luz e às vezes achando que servem a luz, só que servindo ao mal. Tudo que mexer com a tua ganância, com o teu com o querer para agora sem consertar o que está dentro, tudo isso também colabora com a facção. Entendeu? A curiosidade. Gente, se vocês forem ouvir os guias, os galácticos também, eles não dão datas, eles não dão nomes, entendeu? Isso não é relevante, eles dizem. Não tem importância. O que importa é a palavra. É o que tem que ser dito, é o que tem que ser direcionado para dentro. Não é para fora. Eu não vou encontrar fora. Por isso que tudo se torna religião. Porque se eles descessem agora, viraria uma religião. As pessoas não conseguem. Eu acho que é isso. E até dentro da ufologia, dessa questão toda de ver seres extraterrestres e tudo mais, já se criou mitos e falta de verdades que assusta. Porque o ser humano consegue fazer isso. Tem uma dissidência, até mesmo dentro daqueles que acreditam, que buscam e que querem contatos, tem vertentes. Por isso a gente tem que entender que haverão muitos falsos profetas. E às vezes a gente não é porque querem, não é porque eu vou servir ao mal. Não, tu não te liga, tu tá chipado, tu tá induzido para aquilo. Mas o mal é que tá te manipulando. É por isso que eu sou contra a questão toda de envolver o dinheiro, porque eu tenho que entender, como Jesus dizia, o sustento vai vir, entendeu? Eu tenho que entender que eu sou como um passarinho, Deus sempre vai dar, né? No momento que eu tô querendo procurar demais, eu tenho algo dentro de mim que tá errado, entendeu? Eu sei que a gente tem que viver em terceira dimensão, que a gente ainda precisa do físico, mas isso tudo é para trabalhar realmente para a gente sair de terceira. Nós não podemos viver os nossos pecados, né? Os 7 pecados capitais em intensidade. Então eu tenho que entender que eu tenho que ter menos avareza, menos ambição. Eu tenho que entender o que realmente importa. Uma coisa é eu querer cocriar, eu quero muito um carro. Mas será que aquele carro é tão relevante assim para mim ou eu só quero algo para me levar em algum lugar, né? Tem que ver o que é realmente ambição, o que é realmente necessário, né? Tudo que eu quero modificar, primeiro eu tenho que entender o porquê que eu quero modificar. Se eu quero modificar um filho, digamos, eu quero que meu filho seja de tal maneira porque ele vai ser, ao meu ver, ele vai ser mais feliz. Será que vai? Será que aquilo é a minha felicidade ou eu quero realmente a dele? Né? Eu, na verdade, estou querendo a minha. Então, tudo isso, o mundo nos pede para a gente estudar dentro da gente. As pessoas querem tudo mais fácil. Elas querem, eu vou ali na igreja, eu peço a Deus e ele vai ter que me dar, porque é o que eu quero. Entendeu? Só que até a cocriação que a gente faz, a gente tem que entender que o nosso eu superior vai avaliar se aquilo vai realmente ser bom para ti. E só vai vir o que realmente é para o teu bem, o que realmente é para o teu aprendizado. Porque o bem não é sempre só maravilhas. A gente não está aqui para se maravilhar. A gente está aqui para aprender, para evoluir, né? Então, justamente, isso é avaliado antes. Será que ter muito dinheiro para ela vai ser bom? Ou ela vai exercer a arrogância, a avareza? Será que ela não vai pecar mais? Nós mesmos programamos isso para que a gente evite de afundar mais.
A gente está aqui para tentar evoluir. Então, as pessoas não entendem que não interessa o que elas procurarem. A gente vai sempre, como é dizer, ter essa tendência de querer coisas que não é para a gente no momento. E a religião, o se voltar para o interno, é realmente ver o que eu necessito, o que eu sou de verdade, né? E isso é muito mais difícil do que tu ir ali e só pedir, né? Eu vou ali, vou fazer uma oferenda para um guia e ele vai me dar o que eu quero, né? Isso o que é? É um egoísmo da nossa parte também querer usar. Isso é negros também, né? Dos magos negros, porque mesmo estando ali querendo só o meu bem, né? Isso é do mal. Por quê? Porque eu não estou pensando que eu estou usando forças da natureza ao meu favor o tempo inteiro. O que os magos negros faziam? Eles aprenderam que o fluxo da vida não interessa, eu posso modificar. Eu me aproveito das entidades, na verdade, quando eu quero forçar uma coisa, né? Então, se eu não recebo aquilo daquela religião, eu me afasto. Isso não é legal. É tudo isso que a gente tem que avaliar. E aí nós terminamos colaborando muitas vezes com os magos negros. Eles aprenderam a nos nutrir, eu vou te dar o que tu quer, mas aí tu me dá a tua energia. E era isso que houve tanta guerra, né, entre os sacerdotes. Por quê? Porque parte deles aprenderam. Ó, tu vai ser meu pupilo, eu te ensino, mas a tua energia passa para mim. Né? Deixa eu ver se eu entendi. Isso quer dizer que os magos negros, na época de Atlantes, eram os próprios sacerdotes? Sim. Nossa. Parte de nós, na verdade, como eu te disse, o número de sacerdotes diminuiu, porque antes o que era normal, com a identificação das raças, foi diminuindo. Então, antes nós nos comunicávamos, nós éramos entre terceira e quarta, né, também, mas nos comunicávamos com os da quinta, tranquilamente. Só que foi se diminuindo isso devido à densificação, por causa que a maioria queria a tecnologia, queria o poder, né? Entre os sacerdotes também houve uma guerra interna, porque alguns continuavam querendo a cumplicidade com a natureza, né? Eu sirvo a natureza me serve, né? Nós éramos unidos nisso. À medida que esses sacerdotes se uniram com esses, eu não posso falar exatamente quem é, mas digamos que fossem uma raça que não encarnavam, né, mas que induziam, tiveram acesso, justamente porque esses próprios sacerdotes, buscando poder, buscaram isso, abriram portais indevidos. Você não precisa revelar a raça, mas só explica pra gente por que eles não encarnavam. Era uma espécie de arcondes, tá? Eles eram digamos, os demônios de hoje, que a gente chama da Bíblia. Não tem a condição, eles não tinham seu DNA para poder encarnar entre a gente? Alguns puderam reencarnar, outros encarnar, né, na verdade, outros ficavam só na espreita, só vibracionalmente. Eles ficavam grudados, digamos, na nossa paralela, né? Eles podiam induzir, tá? Mas a verdade é que alguns, os que eram capelinos, né, eles puderam encarnar. E aí faziam. A gente sabe que o mais famoso é Chico Xavier, né? Mas temos várias, né, nuances também. Esses eram muito do mal, esses realmente ajudaram a destruir, né, lá. E aí vieram com a mesma intenção. Por quê? Porque aprenderam a não se alimentar da luz. Eles se alimentam da energia negativa, eles se negam. Eles se alimentam do nosso medo. Do medo, da raiva, de todo medo, infundem a guerra, o terror, para se alimentar da nossa energia, é isso? Isso, e a gente não pode culpar eles. São eles que alimentam aquela guerra, aquelas pessoas que estão na faixa de Gaza, aquelas crianças passando fome, para poder se alimentar, é isso mesmo? Isso, mas não é só eles. Eles alimentam todos os pecados capitais, tá? Que a gente chama, esses pecados capitais alimentam eles. Tá? Não é só a raiva, o medo, esses são os principais, é o que eles mais gostam, né? Que é uma fonte de energia, o ectoplasma que a gente emite
vibracionalmente com isso, alimenta eles. Eles se negam a se alimentar da fonte, né? Então, eles se alimentam disso. Nós somos gado, né? E somos muito fáceis. Não é só lá, né? Lá eles conseguiram induzir mais em certos pontos, né? Onde está mais, digamos, úlceras, né? Coisas assim que a gente realmente está mais enraivecido, enraizado realmente a raiva, né? Mas até a gula que tu tem, entendeu? A gula, a inveja, tudo que é pecado capital ajuda eles, né? Então, isso tudo não é só lá na faixa de Gaza, é no geral. Qual é a guerra interna que existe? Existe a guerra entre o bem e o mal, como dizem, né? Quando eu tive alguns encontros astralmente, eles me explicaram, é uma guerra. É o bem e o mal, a luz e as sombras, entendeu? Ambos com tecnologia, né? E o objetivo todo é o seguinte: nós temos mais seres trevosos, digamos assim. E tem na outra ponta seres de luz, seres que estão trabalhando para a luz, que são as sementes da luz que eles dizem, né? Então, no meio disso, nós temos a maioria, digamos 70%, 60% de seres que não sabem para onde vão, que seria o gado, né? Que alimenta o mal. Qual é a nossa função como semente? Iluminar esses seres, essas pessoas, para que eles entendam, porque a essência deles não é do mal. A essência deles é, como é que dizer, nenhuma no momento, né? Mas eles podem ser chamados para o bem. Então, quem acordar mais pessoas é o que vai ganhar. E aí nós iremos para a Nova Terra ou para a Terra Cruz, né? Nova Terra seria a Terra Prometida, é retornar a antiga Lemúria, que é o verdadeiro, o que chamam do Éden, né? Que é relatado na Bíblia, é o antigo Éden, que é realmente a perfeição, né? Que aos poucos nós iríamos retomando. Mas, se nós formos para a Terra Cruz, nós temos mais alguns milênios aí de sofrimento, né? Então, por isso a importância da guerra. Que guerra. era mais 900 anos de sofrimento. Em torno. Nossa, em torno pelo de amor de 900. Deus. Mas aí é que tá. Nós precisamos de um contingente menor de luz, né? Porque nós iluminamos muito mais com a luz. Então, enquanto o mal pode ser em maioria, se tu conseguir iluminar, cada um iluminado, tu consegue que ele se acorde e aquilo ilumina em torno de 10 pessoas. A cada um que tu ilumina é como se iluminassem 10. Porque a luz ilumina muito mais. Entendeu? Então, por isso que a importância de vir aqui falar isso, né? Por isso, assim, ó, eu até pensei, não, vamos falar sobre Atlântida, vamos fazer uma geral. Mas, gente... Então, olha, eu fiquei impressionada. Nós levamos meia hora para conseguir a conexão. E eu comecei a chamar aqui os irmãos dimensionais, arcturianos, a turma toda. Pelo amor de Deus, ajudem. Nós estamos com tudo pronto e a conexão não entra. E tu sabe que o que me entristece, o que me deixou, na verdade, porque como a gente sempre decide na semana, né? Em cima do dia, eu como estou sempre ocupada, eu decido em cima da hora. O que vai ser? Por quê? Porque eu fico escutando o que eles preferem. E nessa semana, eu vi muita gente com fé cega, sabe? Seguindo padrões, porque gente... essas crenças já teriam que estar mais caídas aqui na Terra, entendeu? Nós estamos correndo contra o tempo. Nós temos que fazer essa decisão. Daqui a pouco nós estamos com um reset aí. E aí? Os que não acordaram não vão acordar. E que já está aí na porta, né? Porque a gente está vendo aí o derretimento dos bancos, eles é que vão promover isso. E não é só em questão de curiosidade, é o acordar realmente, é tentar. Eu não estou dizendo aqui, ó, eu falo a verdade, ou segue ciclano que fala a verdade também. Nós temos que descobrir a nossa verdade. É botar a sementinha de tentar descobrir. Pesquisa o que ressoa contigo. Só entendam o que tem que entender, o que o ser humano tem que entender nessa etapa da expansão de consciência, é que a gente não tem
que seguir outras pessoas. Segue o teu coração, segue a verdade do teu coração, né? As pessoas estão seguindo cegamente pastores, caciques e tudo em busca de uma religião. Eu tenho que saber o porquê que eu estou fazendo aquilo. Eu tenho que ver se ressoa aquilo. Eu tenho que ver se a pessoa prega uma coisa, mas ela vai ali e age diferente, né? Se o meu pastor tá pregando que eu devo fazer a caridade, eu tenho que seguir a Jesus. Mas Jesus faria uma discriminação religiosa? Não. Então eu estou seguindo a Jesus pela boca dele? Não é o certo. Eu tenho que repensar. Eu tenho que pensar se, eu tenho que fazer ali, eu estou refém de fazer uma oferenda. Gente, eu não sou refém de nada. Eu sou refém de Deus. Se eu quiser, em vez de fazer oferenda para aquilo ali, eu fazer uma oferenda para uma pessoa que está passando fome na rua, eu sigo mais o que Jesus falou, que é olhar ao próximo, ver a tristeza do próximo que está ali na minha frente, que um dia pode ser eu. Então, eu tenho que observar. O que a gente chama como semente aqui as pessoas é observa as atitudes reais de quem está pregando para ti. Entendeu? De quem está te ensinando a chegar até Deus. E se esse caminho não te serve, não ressoa totalmente, não siga só porque tem que seguir uma comunidade. Só porque tu tem que ter um nome de, eu sou de tal religião. Não existe religião. Na espiritualidade não existe religião. Eu tô cansada de ver, entrar num centro de Umbanda e ver, em vez de um preto velho, está ali um acturiano. Eles vêm por quê? Porque todos lá em cima é tudo junto. Não existe religião, existe amor ao próximo, tá? Os irmãos sirianos e os pleidianos estão principalmente nessa ajuda para nos levantar, porque eles desistiram, os nossos irmãos desistiram em um certo momento quando viram que a Atlântida estava caindo, né? Eles pensaram, não vai salvar. E hoje eles retornam porque eles sabem que nós temos condições. Então, se a gente tem condições e eles estão nos orientando, tá? Seres de mais conhecimento, irmãos mais velhos, né? Digamos assim, em termos de conhecimento, vamos aproveitar. E eles nos dizem, se conheçam. A resposta está dentro, não está fora. Não interessa eu ir ali fazer uma oferenda, não interessa eu acender a minha canela, não interessa eu ter 500 mil pedras em volta de mim, com energias, se eu não ressoar com aquela energia, se eu realmente não estiver querendo fazer o bem, se eu realmente não entender os verdadeiros mandamentos, né? De vários, não estou falando só de Cristo, eu estou falando também de Buda, eu estou falando de todos os que vieram antes de nós para poder nos alertar. São irmãos mais velhos com entendimento para nos alertar. Então, não se escravizem. Não, a gente não é época agora de ficar com fé cega escravizado. Isso só nos emburrece e faz o que os magos negros querem, que é aquela tormenta, o entertimento, para que tu não possa ver realmente a verdade. É tudo que eles querem. Eles vão causar guerras, eles vão te dar dificuldade financeira, eles vão te dar dificuldade em termos da saúde. Para quê? Para que tu não pare para pensar nisso. No que realmente importa, que é o interno. E outra coisa também que eles fazem é ridicularizar. E isso foi aprendido a fazer. Vamos ridicularizar para banalizar, né? Pessoas que a maioria chega ali, não, mas isso é ridículo o que tu está falando, né? O nosso próprio eu, se não tem força, ele vai ficando, mas talvez eu seja ridícula mesmo, né? E isso é uma estratégia. Então, assim, tudo que vem do universo, e isso a gente pega até no hermetismo, não existe uma pessoa que queira falar algo que não exista no universo alguém que esteja precisando escutar aquilo. Então, se tu quer, se tu sente a missão, segue. Segue,
fala. Mesmo, tu não precisa vir numa live falar, tu não precisa ir para uma, sei lá, mas até com os teus amigos. Seja a luz. Mostra para ele, mas isso é ridículo, tu é idiota de estar deixando fulano passar em cima de ti. Se isso te é cabível, se tu acha que aquilo é o que Jesus faria, é o que Buda faria, é o que é pregado realmente dentro de ti, passa a luz. Mesmo que tu seja ridicularizado. Os discípulos de Jesus, nenhum morreu num trono. Todos morreram, às vezes até pior do que Jesus. Morreram em cruz, morreram virados de cabeça para baixo, ridicularizados. E não deixaram de falar o que tinham que falar até o final. Muitos. Sabe o que eles dizem pra gente? O que eu escuto muito eles falarem. Como é que é? Não, o problema não é o grito dos maus. O ranger de dente dos ruins é normal, é esperado. O que não é esperado, nesse momento que a gente está vivendo, é o silêncio dos bons. É tu ver, isso é que está fazendo diferença, porque os bons estão dizendo, novamente, como houve em Lemúria e Atlântida. Tá? Não quiseram se intrometer. Vamos deixar o livre-arbítrio. O livre-arbítrio, sim, tem que ter, né? Mas tu pode, sim, se posicionar. Se tu vê um bullying, é não ficar quieto. Os bons têm que se unir agora. Entendeu? Se tu for ridicularizado, olha, isso é idiota o que tu tá falando. Não, eu tenho a comunidade que me apoia e que também pensa assim. Então, tu tem loucos como tu. Então, não te esconde. Te posiciona. Nós somos guerreiros da luz. E guerreiros da luz não podem se esconder. Porque senão o mal vai tomando conta. Eles são articulosos. Eles vão sim querer falar mais alto. Eles vão induzir multidões para te ridicularizar. Fizeram isso com Cristo. Fizeram isso com vários. Todos os que fizeram. Fizeram isso com as bruxas. Que, na verdade, algumas... como é dizer... Podemos dizer que algumas até foram induzidas para o mal, mas a maioria eram mulheres da medicina, eram mulheres que queriam curar, eram mulheres que viam além e não puderam falar. Eu acho que eu fui uma dessas aí. Então a gente não pode se calar. É hora, novamente, é hora de acordar. E os Atlantes estão retornando. Então, se tu tem lembranças, se tu tem tendências, estuda, vê se ressoa contigo, fala com teu amigo, acorda as pessoas que tu ama, conversando, não querendo que elas sejam o que tu quer, porque o estágio de evolução, eu digo, não é nem de evolução, todos nós já estamos evoluídos em certos paralelas, em certos estágios, mas a lembrança da evolução é para cada um, aos poucos. Tu não tem como pegar e, sei lá, pegar uma pessoa, sacudir e dizer, olha, lembra quem tu é. Tu não tem como fazer isso. O poder de lembrar isso é cada um que vai se abrindo à medida que acha necessário. Agora, as sementes de luz estão aqui para acordar. Então, a gente não pode se envergonhar. E isso eu falo para mim também. Isso eu falo para mim. Bom, nós estamos fazendo isso, né, Aline? Estamos aqui dando a cara a cara com toda a dificuldade. E para mim sempre foi muito difícil, porque o mundo de quem já está se acordando é difícil de entender. Para quem está totalmente fechado, é feio, né? É feio as pessoas olharem assim, eles dizem, meu Deus, mas tu mora em Nárnia, né? Porque é um mundo muito diferente. Tu vê as reações das pessoas diferentes. Então, tu observa as coisas com um olhar diferente. Só que aí que tá, daqui mais um tempo, e se Deus quiser nós irmos para Nova Terra, o olhar vai ser esse. Nós podemos sim retornar ao que era Atlântida daqui a muito tempo. Não estou dizendo que seja de um dia para o outro. Mas os nossos, sei lá, os meus bisnetos podem pegar isso de novo. Nós podemos retornar, assim como nós chegamos até aqui, a gente pode voltar. Tudo depende da consciência ir se abrindo. E a gente tirar essa parte escura, essa parte dos magos negros, não deixar, porque eles vêm pelo poder. Eles não são feios, gente. O belo
como é que dizer, eles se travestem de belo, eles se travestem de luz, eles não são que nem a gente acha, é vermelho, de chifres e tudo mais. Isso eles vão aparecer se eles quiserem para ti. Mas o mal tá vestido num carrão, o mal tá vestido em bastante dinheiro e poder, né? E tu conseguir chegar lá em cima, no topo de uma empresa e poder humilhar os outros. É isso que eles querem. Eu te dou o que tu quer, mas tu trabalha para mim. Tu segue humilhando e dando e tirando a coragem dos outros que vão ficar com raiva de ti, que vão me alimentar. Tirando a dignidade, né? Tirando a dignidade. Então, a gente tem que entender que o poder é bom para quem quer aquilo. Quem é do bem não deve achar que o poder é o máximo, não deve ficar assim, eu vou entrar nessa parte de cocriação, vou tentar entender como é que se cocria para poder ganhar dinheiro. Gente, não, tu tem que entrar nisso para poder mudar o teu pensamento, o teu olhar para as coisas, para viver em paz. É a paz que importa. A paz também é ter o dinheiro. Sim, o dinheiro não é ruim. Dinheiro é bom, mas ele não tem que servir a mais do que ele veio para servir. Ele veio para te dar paz, para te ter um dinheiro para comprar um remédio para um filho se estiver doente, dinheiro para poder sair com amigos e se divertir. Mas ele não é para acúmulo, ele não é para te tirar a paz. Tipo, não posso levar um filho para um colégio porque alguém pode sequestrar porque eu tenho muito dinheiro. Ele não vem para tirar a paz, ele vem para te ajudar, né? Então, tudo que é demais desperta os pecados capitais. Então, tudo isso a gente tem que avaliar. E a gente não pode dizer, olha, o mal veio, eles são do mal, vovô. Não, gente, foi permitido pela gente mesmo. Isso lá em Atlantis também. Por quê? Porque se não houvesse abertura vibracional querendo o poder, eles não tinham assediado as pessoas, eles não tinham comprado pessoas com poder. Foi nós que admitimos isso entrar. E é isso que a gente tem que entender agora. Só quem pode lutar, e não é lutar assim, não adianta eu vou defumar toda a casa, e depois vou falar mal dos outros, vou desejar o mal, vou ficar chorando. Eu atraio tudo de novo. Por quê? Porque a maior defesa contra o mal, contra magos negros, contra toda essa vibração que pode usar minha energia, a maior arma que eu tenho é a minha vibração. É o escudo que eu faço vibracionalmente. Porque se as pessoas vissem espiritualmente, que nem eu vejo quando eu saio do corpo, as pessoas que elas têm, como é que dizer, elas têm uns iluminados e outros, são cores diferentes de alma. E eles veem exatamente aonde eles podem chegar. Então, quem comanda isso sou eu mesma. Se eu fizer esse escudo em volta de mim, eu me torno invisível aos olhos do mal. E é só eu que posso. Então, toda vez que eu disser, estou obsidiada, hoje em dia eu já vejo de maneira diferente. Né? Eu estou obsidiado. Tu te deixou obsidiar. Tu baixou a tua vibração. Você vigiar. Você abriu a porta. É vigiar. Não adianta só orar. É orar e vigiar, já diz, né? Ele já disse, para nós, os grandes mestres, né? Jesus já disse, orai e vigiai. Por quê? Porque não adianta tu ir rezar, independente de ser em igreja, em ser um centro de umbanda, em ser numa catedral. Gente, é vigiar. Vigiar a quem? Ao meu vizinho? Não, vigiar a mim. Vigiar os meus pensamentos. Porque tudo vai entrar através de mim. Até as coisas que vêm de fora, até as ideias, né? Até as reações. Entra através de mim. Eu posso entender aquilo como, mas essa pessoa é ruim, está fazendo mal, e já desejar o mal ao mesmo momento. Ou eu posso entender, coitado, ele não sabe o que está fazendo. Entra de maneira diferente. Ressoa de maneira diferente em mim. E o mal que ele me deseja, eu tranco. Eu tenho que entender que eu não estou fazendo um bem só para os outros, com compaixão. Eu estou fazendo um bem para mim também. Vendo de maneira diferente as coisas. E aí eu não permito que entre o mal. Porque o mal quer a bagunça, ele quer o movimento para que tu, vamos despertar o que ela tem de trauma, vamos despertar o que ela tem de raiva, vamos alimentar, eu quero ser alimentado.
quem alimentou, a culpa é de quem. O animal está vivo porque ele se alimenta sozinho? Não, eu estou alimentando aquele bichinho. Quem é o culpado dele estar vivo? Sou eu. Então o mal ainda permanece vivo aqui na Terra porque tem campo, porque tem fertilidade para ele. Nós somos a fertilidade, nossos pecados, nossa parte ruim, porque nós temos luz e sombra. É por isso que Deus quer nos mostrar a nossa sombra, para que ela seja trabalhada e iluminada. Porque iluminando a nossa sombra, expulsamos o mal. Expulsando o mal, expulsa a fertilidade para que os magos negros possam trabalhar. Fertilidade que se criou lá atrás, em toda a nossa história. Que um dia eu conto aqui, mas são ciclos. São ciclos. Esses ciclos se repetem. Tá? Nós estamos repetindo ciclos, vamos tentar fazer diferente, vamos tentar acordar pessoas, vamos tentar não sentir vergonha de pôr o nosso lado bom para fora. Ah, não é o que a maioria faz, não é, eu não sou a maioria. Hoje em dia é bom eu não ser igual aos demais, porque os demais estão muito densos. Então, se eu me separei de todo o gado, já é uma vantagem, eu estou pensando fora da casinha. Estudem, façam a lição de casa, né? Independente da religião. Não é de religião que nós estamos falando. É do acordar. Do porquê que a religião está aqui na Terra. A religião é dos da Terra, não é de Deus. Tá? Deus só queria retornem a si. Porque vocês são minha imagem e semelhança. Né? Nós temos o poder. Então, se eu retornar a mim, a religião é só um jeito de te levar até Deus. Mas depende do teu olhar. E as pessoas aqui da Terra, como impuras, elas tornam as religiões impuras. Então, filtrem. Filtrem até onde se deve ir. Filtrem até onde deve ir a fé cega. Isso não é de Deus. Deus não queria seguidores. Jesus não queria seguidores. Ele queria que a gente acordasse. Ele mesmo dizia, ele nunca disse, ó, eu sou o que vocês precisam. Vem até mim encostar na minha roupa que vocês vão se salvar. Não. Ele mesmo dizia, tu encostou na minha roupa, mas foi a tua fé que te salvou. Foi tu. Porque tu é meu irmão, tu é igual a mim. Né? E eu não estou aqui dizendo não existe um poder superior. Existe. Eu só estou dizendo que nós somos parte desse poder superior. E que nós acordando para isso, instantaneamente a gente já entende que se eu sou parte do poder superior, eu sou parte do amor infinito do universo. Então eu tenho que agir com amor. Se eu agir com amor, eu já estou agindo com Deus do meu lado, porque Ele é parte de mim. Eu estou passando o amor adiante. Tudo que for contra ao amor, tudo que puxar para o egoísmo, para o capitalismo, para o eu tenho e tu não tem, não, eu não quero amor ao próximo, eu não estou agindo conforme Deus. Toda vez que eu julgo o meu próximo, mas ele fez tal coisa, ele não é digno. Jesus nunca fez isso. Então, avaliem. É o que eles querem que a gente faça neste momento. Ninguém aqui tem evolução suficiente para entender o seu poder e sair fazendo mágica. Ou então sair, agora eu vou fazer paranormalidade, vou levitar coisas, vou fazer aparecer dinheiro. Não é sobre isso. Quando tu tá te evoluindo, aí sim tu vê que isso não é o importante. Nomes não são importantes, raças que nos criaram, eles estão aqui, eles nem sequer dizem o seu nome. Eles estão só para nos ajudar. Porque é interessante você ver que eles não faz questão de nome, não faz questão nem de falar que raça que é. Tanto que eles falam e agem sempre no coletivo. Raça. A gente nasce num planeta, depois nasce em outro. E eles agem sempre no coletivo. Tu não vê, dificilmente tu vê. Os que eu vejo assim meio que vêm diretamente a mim, mas eles vêm por quê? Porque tem, como é que dizer, digamos assim, eles vêm para falar alguma coisa em especial. Os sirianos ainda vêm de um por um. O restante, eles vêm em grupo. Né? Eu tenho visto aqui no contato com os pleiadianos e os arcturianos, sempre é coletivo. E os pleiadianos já tem 3, 4, eles gostam de 12.
E se tu for ver, eu não sei se tu já viu, mas inclusive a voz deles, tá? Principalmente andromedanos, os pleidianos também, eles vêm, um vem mais à frente para falar. Mas se ele fica no lugar onde ele está, a voz é coletiva. Não consegue nem escutar o som exatamente de um só. Por quê? Porque o falar deles é coletivo. Eles aprenderam a viver no coletivo. Isso aqui é quase impossível para nós ainda. Então, vamos seguir o que eles dizem, que eles sabem muito mais, né? A gente tem que aprender a aproveitar a oportunidade, né? Eu tô maravilhada. Quanto mais eu conheço, mais eu vejo assim que tudo que eu vejo não é nada como eu via, né? E cada vez mais eu me apavoro, assim. Tem dias que eu tô, meu Deus, eureka, era isso, mas eu não, sabe? Eu passei anos tentando entender, né? A gente não consegue muitas vezes entender o que eles mandam, porque como é muito conhecimento, às vezes é em códigos, é em parábolas, como na Bíblia, né? Eu confesso para você que eu não entendo quase nada. Essa questão, por exemplo, do tempo, que não existe o ontem, não existe o amanhã, só existe o agora, vida paralela, isso aí dá um nó na minha cabeça. Eu sei que você já explicou isso, mas... É difícil de entender, tanto é que para mim conseguir entender melhor, eu consegui entender porque eu fui vivenciando, porque eles foram me levando entre paralelas e foram me mostrando. E ao mesmo tempo sempre tem gente me explicando do meu lado. Então é um aprendizado, né? Mas tu sabe que esses dias eu tive olhando aquele filme Interestelar. Tem momentos, se tu olhar... É da onde? Da Netflix? Ai, acho que é na Netflix, sim. Quando eu olhei aquilo ali, eu olhei sem intenção, assim, de, vou buscar, eu queria um entretenimento mesmo. Só que tem partes ali que é muito como eles me mostram, sabe? Então, como a gente sabe que nada é por acaso, tem lapsos. As pessoas também que fazem a sétima arte, né, também tem lapsos. E sim, isso representa o lapso como é dizer, das paralelas. Quando eu entro nas paralelas, eu consigo ver o que já aconteceu, o que estava acontecendo no momento e o futuro, entendeu? Então, eu me concentro, eu vou para onde o meu pensamento direciona. E nós somos assim como somos livres, quando estamos livres da matéria, sabe? É por isso que em quarta dimensão é mais fácil. E às vezes as pessoas dizem, mas o fulano não vem me visitar. Eu acredito no espírito, por que ele não vem me dizer que está bem? Porque é muito difícil, vibracionalmente, tu chegar perto de uma pessoa que está triste, de uma pessoa que está ansiosa por aquilo. Tu entra tanto no padrão vibracional que tu consegue ir para um umbral muito rápido e às vezes tu fica preso lá. Nós, sem ter o conhecimento, a gente fica preso. Então, os espíritos de mais luz, que têm mais entendimento, eles não vão deixar. Não vão, por mais que tu ame o ente querido, só vai vir se tu realmente está preparado para não prejudicar a pessoa e não se prejudicar e não intervir no geral. Entendeu? Então, eu acho que é por isso que eles me ensinam e me deixam eu andar assim, né? Porque eu particularmente, eu não deixo intervir. Se eu sei, muitas vezes a pessoa está chegando em mim nessa encarnação, eu sei, esse me matou, esse fez tal coisa, esse... Eu sei, mas eu não tenho a raiva que eu tinha naquela época. Eu consigo dominar as coisas, entendeu? Entendendo que são padrões diferentes e que recomeçou o ciclo. A pessoa não fez por querer, entendeu? Então, a gente é difícil chegar a, como é dizer, no padrão vibratório ali e não se envolver. É muito difícil. Muitas vezes, eu digo para os meus filhos, muitas vezes, como eu tenho só sensação perto da pessoa, eu às vezes termino sendo hostil, né, com a pessoa e a pessoa não entende. Né? Mas eu sei, é aquela coisa, eu sei que você fez no ano passado, entendeu? Então eu consigo, isso é complicado realmente pra gente. E a gente, eu quero ter isso. Não, não é legal.
para nosso aprendizado não é legal, interfere. Como é que eu vou reagir diferente com uma pessoa que eu errei se eu já tenho aversão àquela pessoa? A pessoa continua com os mesmos defeitos e aí eu vou errar de novo. Então, eu tenho que ter essa consciência de que a gente não consegue ter isso aí sem uma certa maturidade. Nós somos crianças ainda. Né? Aline, nós estamos aí com... Já são 8h20. Nós começamos quase 8h30, né? Vamos concluir para a gente passar para a meditação e depois a nossa terapia. Vamos concluir. Eu só quero dizer uma coisa, então. Aproveitar a live. Vamos estudar. Vamos tentar, não vamos ter fé cega. Não é momento de ter fé cega ainda. Quem está assistindo um vídeo já sobre esse tipo de coisa, já está despertando, já está acordando para certas coisas. Então, acelera o passo, estuda, não fica assim, ó, eu sou refém de alguma coisa. Tudo que te deixar refém é parte dos magos negros. Essa é a função deles. É te culpar, é te fazer tu se sentir refém de algo para que tu não possa acordar para ti mesmo. Então, acordem. Tentem estudar, tentem realmente, eu tenho fé em tal coisa, mas eu não sou refém daquilo. Já é um bom começo para a gente tentar acordar. E prestem atenção nos códigos que o mundo dá, que o universo vai te trazendo. Né? Eles estão aí, todos nós temos muitos guias nos ajudando, todos os irmãos, todos tentando a nossa evolução. É prestar atenção, com olhos de quem quer ver, olhar com olhos de quem quer ver. É o que eles dizem sempre pra gente. Aline, eu peguei uma regrinha para mim, porque a internet é um campo aberto, né? É. Tudo que você olha ali, mesmo que seja segundos, traz medo, traz angústia, baixa a vibração, eu passo direto. Eu sei que a gente precisa estar informado, mas acontece que o mal está propagando. Então, eu estou evitando. Nada porque são que eles. traz medo. Igual Nada uma coisa que veio na minha mente. Agora, a moda de homem usar chupeta. Gente, isso não pode ser espírito de luz. Só pode ser coisa dos magos negros. São intertimentos, a violência toda, né? Então, são eles que querem fundir para que a gente fale, meu Deus, para onde que o mundo está caminhando? Aí você baixa a sua vibração. Então, e tem que entender que não está abaixando. Tudo é sempre para o melhor. A gente não está vendo, mas o bem está sim evoluindo muito. A gente vai conseguir se não ficar vibrando no medo, né? Não temos que ter medo do futuro. O futuro vai ser bom, independente de como for. Medo, vergonha, raiva, inveja, ambição, ganância. Então, tudo isso que leva a gente para esses lugares, evita. Porque é isso que está deprimido. Aí é a turma do Rivotril. Para você não ver, você acaba entrando nos remédios. Que é outra coisa que só te anestesia. Só te anestesia, não resolve, né? Não é porque eu tô tomando remédio que é uma solução. Eu tô tomando remédio porque eu estou perdida da minha ligação com Deus. Eu preciso tomar remédio até um certo ponto para me anestesiar ao ponto de eu conseguir ter equilíbrio de novo para procurar Deus dentro de mim, né? E não é fé cega. Realmente, às vezes, é necessário para um bem viver. Mas tu não pode ser refém daquilo também, né? Aline, então vamos partir para a nossa meditação. Eu escolhi hoje uma meditação que eu peguei no site arcturianos.com, mas eu vou dar um tempinho aí para o pessoal pegar o copo d'água, né? E a Aline também está com água aí? Eu já tô Então tá bom. Então tá bom. Se esse conteúdo faz sentido para você que está assistindo, desceu de paraquedas aqui, e você gostaria de se conectar com as nossas terapias e se reequilibrar também, faça contato comigo. O link está na bio. Tá? Nós vamos disparar essa mensagem, depois nós vamos replicar para o TikTok, para o Threads, para o Face, YouTube, para o WhatsApp. Tá?
O que nós trouxemos aqui, que eu vou convidar ele para participar, é uma visualização criativa, que o nome da pessoa que trouxe isso é Alex Stoffer. Nome bem difícil de falar. Mas ele se apresentou no site arcturianos.com. Então, vou te convidar para você procurar uma posição. Vou manter a mesma música, tá bom, amor? Copo d'água para você beber. Aí depois a Aline, no final, se quiser colocar as impressões. O nome dessa visualização criativa é Metafísica do Amor. Porque de tudo isso que nós falamos, dos magos negros, tudo que a Aline trouxe para nós, como é que conserta isso? O que os nossos irmãos dimensionais trazem para nós? Somente através do amor. Não tem outro caminho, né? A melhor arma contra isso. É a única arma. E começa pelo amor a si mesmo. Você não consegue amar ninguém se você não amar primeiro a você, né? Então, eu vou chamar isso de auto-hipnose, a respeito do medo da rejeição, que muitas pessoas, eu me incluo nelas, né? Tem medo de ser rejeitado, não ser amado, né? Então, agora, o Alex fala assim para nós. Vamos agora centrar energia em nós. Eu quero que você feche os olhos e, com os olhos fechados, coloque-se numa posição que transmite que você está realmente determinado a trabalhar este processo comigo. Coloque-se na postura de comprometimento com este momento, com a sua cura, com a cura da sua afetividade, do seu afeto, né? É a cura da rejeição. Com os olhos fechados, apenas relaxe. Não faça nada. Apenas deixe o seu corpo ficar tranquilo, ficar relaxado. Respire fundo algumas vezes. E se permita fazer essa criança que há em você, em todos nós, a criança interior. Faça essa criança se sentir amada quando você curar o medo da rejeição. Nada mais poderá te ferir e a sua vida afetiva vai decolar. Concentre-se no centro das suas sobrancelhas, aqui, chakra frontal. Mantenha a sua atenção bem no centro, entre as sobrancelhas, desse pontinho aqui. E sinta que, à medida que você se concentra neste ponto, o seu corpo se solta, vai soltando. Você experimenta uma descontração maior dos músculos do corpo, do seu rosto. Seu corpo vai entrando em alinhamento e ele vai encontrando esse alinhamento natural, esse ponto de equilíbrio em você, onde você relaxa naturalmente ao flexionar a consciência para ti mesmo. E aí, deixando esse relaxamento se espalhar pelas pernas, pelos braços. Eu vou contar de 5 até 1, e quando eu chegar no 1, você vai estar profundamente relaxado. Cada músculo, cada nervo. 5, 4, 3, 2, 1. Agora, imagine, visualize que você chegou num lugar e bem à sua frente está uma porta. E por detrás dessa porta está o seu quarto. De quando você tinha entre 3 a 8 anos de idade no máximo. Eu vou contar até 3. E você vai abrir essa porta. E então você se coloca de frente a essa porta. E você vai entrar. Vamos lá.
Um, dois, três. Abra a porta e entre. E ao entrar no seu antigo quarto, o quarto que você viveu quando era criança, você percebe a sua criança sentada numa cama. E você se senta ao lado dela. Essa criança é você. E agora mostre a essa pequena pessoa o mundo que você vive agora. Um mundo de amor, de sucesso, de realização. O mundo das pessoas adultas. O mundo das pessoas que se resolveram. Isso, mesmo que você não tenha isso, não esteja ainda do jeito que você pretende estar, você está indo em direção a isso. Você está conseguindo isso. Atualize essa criança agora. Aquela criança pequenininha sentada na cama. E agora, pense em todas as coisas que você gostaria de ouvir quando era criança. Diga em voz alta para essa criança. Comece dizendo: você é uma criança maravilhosa, um menininho ou uma menininha maravilhosa, tão amada. E eu tenho muita sorte de ter você. Você é tão doce, tão esperta, tão bonita, tão inteligente, tem um futuro tão brilhante. Você merece todo o amor que há no mundo. Quando você crescer, pequenininho, pequenininha, você vai encontrar muitas pessoas que vão te amar. Vão amar você, porque você é muito fácil de se amar. Você, ninguém vai te rejeitar, porque você é uma criança inteligente, amável, muito boa, me faz muito feliz, porque você é você mesmo, pelo que você é. Você não precisa ser nada especial, basta você ser o que você é. Você é o melhor filho, você é maravilhoso, você é um presente para os seus pais. Você estava destinado a estar aqui, aqui mesmo. Mesmo que seus pais tenham falhado em te amar, em te acolher, a verdade é que o universo queria que você estivesse aqui. Ele quer que você seja você mesmo. E te apoia, e vai te apoiar 100%. Você faz parte do anseio da vida, do Criador. E você descobre que você não pode ser rejeitado. Porque para ser rejeitado, você precisaria acreditar nisso. Se você não acreditar nisso, você não pode ser rejeitado. A minha voz vai com você. E eu tenho, e o meu inconsciente fica com você. Para que você, a partir de agora, todos os dias, diga para você mesmo: eu me aceito, eu acredito em mim, eu mereço amor, eu sou o suficiente. E agora, como um símbolo do seu amor, você adulto, você que está me ouvindo, para essa criança que você foi um dia, imagine que você plasma uma flor, a flor que você mais achar bonita agora, da sua preferência. Essa flor surge em suas mãos. Você plasma essa flor e oferece a essa criança agora. E você diz para essa criança, para esse garotinho, para essa garotinha, a partir de agora, esta flor representa o meu amor por você. É o link que nos conecta. E então, você se concentra no seu coração, aqui no seu cardíaco. Sente o seu peito aberto, receptivo para essa criança. E você vê essa criança alegre, sorridente, vindo na sua direção com essa flor. E você dá um grande abraço, acolhe, um abraço de conexão, de restauração,
um abraço de renovação. Veja essa criança com um sorriso no rosto, entrando dentro do seu coração, no seu cardíaco. E aos poucos, você acende no seu peito e ali habita a partir de agora. Habita no seu coração uma criança amada, acolhida, reconhecida. Uma criança que recebeu toda a sua atenção, todo o seu amor. Mantenha esse momento um pouco centrado, com a consciência aqui no peito, no coração. Vai deixando essa energia se assentar em você. Vai respirando fundo. Vai abrindo os olhos. Vamos voltando, recobrando a percepção do ambiente. E no aqui e agora, no seu tempo, você vai voltando para agora. Ali, quando você desejar falar, fique à vontade. Como é que foi para você? Foi bom, porque eu também vi alguns seres junto, né? Que eram os que eu via na época que eu era criança. E eles são... Eu me lembro de muitas vezes eu estar sentada assim, na cama mesmo, e eu sentia direitinho eles estarem do meu lado, me observando. Era como... Hoje eu sei que eram andromedanos, né? Olha que legal. Como é que é Mas a aparência deles? Alguma coisa que você se lembra? às vezes eu via o formato com vários pontinhos de luz, assim. E aí era sempre mais de um juntos, assim. Mas eles têm como é que dizer, essa parte aqui assim, bem marcada, olhos grandes, eles eram tipo 2,5 metros, assim. E meio cinza, mas é um cinza como se fosse pele de golfinho, assim. Golfinho. É. Golfinho. Mas eram altos e eles brilhavam muito, né? Eu me lembro que os olhos deles não tinham pupila, assim, mas eles brilhavam para mim, assim. E eles me olhavam e eu me lembro que dependendo do que eu dizia, eu fazia, eles faziam só com a cabeça, assim. Eles não demonstravam reação, tipo, sorrindo e tal, mas eles só faziam, tipo, ok, é isso, entendeu? E eu me lembro, às vezes, de estar comendo e ver eles atrás, assim, do meus familiares me observando. Olha que interessante ali. Desde que Muito eu era bom. criança, né? Mas eu senti nessa meditação eles junto, eles estavam me observando aqui. Muitas vezes eu não olhava naquele ângulo, mas eles estavam ali. E quando eu me vi sentada, assim, quando criança, eu via eles junto. E foi bem, como é que dizer, é bem interessante, porque eu preciso sempre me reformular e sempre entender o motivo, né? Que até hoje a gente sempre tenta descobrir, né? Mas às vezes a gente não para pensar. Eu paro sempre muito para pensar. O porquê do motivo? Porque a solidão ao longo do caminho foi muito, muito pesada, né? E eu nunca compreendi, mas qual é a função? O porquê, né? O porquê que fui escolhida, o porquê que eles estavam observando ali. Mas eles observam muitas pessoas, né? Não era só eu, assim, eles observam, eles estão em silêncio. A diferença é que eu via, né, pelo meu olhar, a única diferença é essa, mas eles estão sempre junto de várias pessoas, né? Mas as coisas são orquestradas e a gente às vezes nem percebe, né? É bem complicado de explicar assim, mas é bom ver que eu não estava sozinha, né? Nunca esteve e não estará. Nem estaremos. Não. Tem muita gente nos escutando, como é que dizer, espiritualmente também, né? Sempre há um motivo, né? A gente sempre tem que tentar descobrir. Eu tô em busca,
Mas um dia, né? Muito bom, Aline, maravilhosa. Apesar de todas as dificuldades, conseguimos, né, fazer uma live. Então, convido Conseguimos. a todos que estão aí para as quintas-feiras, 7 horas da manhã, estar aí no nosso canal. Eu acredito que nós vamos conseguir, talvez na próxima semana, já montar o canal Contatos Extrafísicos. Vai ser só um canal para isso. E vamos convidar também, Aline, outras pessoas que têm contatos também. Tá? É muito bom a gente ouvir outras pessoas falando, você percebeu isso? Eu também percebi, olha, eu também tenho uma experiência assim, porque aí a rede vai aumentando. Então, se você conhece alguém, entra em contato com a gente, tá bom? É o que eles Aline, disseram, as sementes, né? Vão se reunir. sim, vão e nos ajudar, porque cada um, quando se junta, a gente fica mais forte. Isso, com Sempre. certeza. Com certeza, é Aline, o que eles ensinam. obrigado, querida. Eu Eu vou que desligar agradeço. agora e daqui a uns minutinhos eu entro em contato com você pelo WhatsApp, tá bom? Tá Até bom. a Bom dia próxima, para todos. pessoal. Até a próxima quinta. Tchau, tchau.